Vamos tratar de resistência dos materiais com relação à flexão pura. A teoria, então, e algumas questões também de cálculo, né, da sistematização do cálculo com relação à flexão pura e também uma aplicação breve do conceito, então, desse tipo de solicitação para fins, então, de cálculo e também de dimensionamento. Bom, antes de tudo, e também é muito importante a gente entender quais são e em que área a gente acaba trabalhando e quais são as outras gamas de avaliações ou de verificações que podem ser feitas nesta mesma seara aí de análise. Então entendam o seguinte, quando tratamos de esforço de torção, esses esforços de torção geram na estrutura tensões de cisalhamento e também de rotação. Quando estamos falando de esforço normal, ou seja, aquelas tensões axiais ao longo do comprimento do elemento, por exemplo, nós falamos de tensões de compressão e tração, ou seja, tentando diminuir a peça ou tensionar a peça, aumentar a peça. E quando falamos do momento fletor agindo em determinada estrutura ou elemento, falamos de flexão. Então, vocês entendem, e para quem é da área de engenharia civil, a gente sabe que flexão é muito comum a consideração em vigas, por exemplo. E para vigas, nós temos flexão, e aí nós temos então a deflexão, a deformação que se dá nesta viga. Obviamente que considerando para isso, então, as tensões de compressão e tração acima ou abaixo ou diferente aí do centroide, ou da linha neutra do elemento. Então, nós vamos tratar no vídeo de agora com relação aí ao momento fletor, ou seja, aos esforços de flexão pura em alguns tipos de estrutura. E em contexto, né, contextualizando em termos práticos, a gente imagina que para fazer um projeto, seja de uma viga flexão, ou seja de alguma peça metálica, ou da área naval, ou da área metal-mecânica, mas quando tratamos de qualquer tipo de elemento, e nesse caso, então, do vídeo de agora, com relação à flexão, nós tratamos de um projeto. Esse projeto tem características de tipo de material, dimensões, condições aonde ele será solicitado. Então, nós teremos aqui duas parcelas das ações que estarão agindo nesse elemento, né, ou nesse projeto, e as reações que se tem, pois nós temos ações e reações que ambas se anulam de certa forma e então tem uma condição de estabilidade. Então, quando tratamos de um projeto, seja ele em qualquer área da engenharia ou até mesmo em área aí técnica qualquer, nós temos uma situação de equilíbrio, de estaticidade, e sendo isso, então, estável com estabilidade, estático, nós temos, então, ações e reações agindo em conjunto para ter um sistema estável. Para isso, só que quando nós temos ações e reações, nós temos esforços internos em elementos. Então, é muito importante entender que da resistência dos materiais, junto com análise estrutural, nós temos depois, num segundo ou num terceiro patamar, o dimensionamento. Olha só, nós temos resistência dos materiais, entendendo como se comporta o material. Nós temos uma análise estrutural de como é o comportamento da estrutura. E vinculado à estrutura com o material, nós temos o dimensionamento. Esta, então, é a premissa básica aí de um projeto técnico na área da engenharia, por exemplo. Então, nós tratamos, em termos de dimensionamento, dos esforços solicitantes. E esses esforços solicitantes, como também nós temos outros tipos de solicitações na estrutura, mas os esforços solicitantes, principalmente os internos, eles geram tensões internas e aí vão estar linkadas com a questão da resistência dos materiais para verificar que determinado tipo de seção em material está adequada e também com relação às deformações. E no termos de engenharia civil, deformações são as deflexões ou as flechas, por exemplo, na parte de análise estrutural.
Então, dos esforços que nós temos em uma determinada estrutura, nós temos as tensões internas, que vão estar balizadas pela resistência dos materiais, e as deformações, que estão balizadas aí pela análise estrutural. Baseado, então, em material e na estrutura, nós temos as verificações sendo feitas, ou seja, se está de acordo o que tem de admissível com o que tem de atuante. E se o meu admissível, o quanto eu suporto, é menor do que está atuando sobre mim, quer dizer que está adequado esse dimensionamento. Se está adequado, nós partimos aqui para o fluxograma em verde, e aí sim está pronto para fabricar ou para executar. Caso eu tenha uma solicitação maior do que eu consigo aguentar do material ou da estrutura, eu preciso rever o projeto, e aí nós temos o fluxograma aqui da flecha em vermelho, para voltar então no início esse processo, e aí começar então ajustes para fins das verificações finais estarem de acordo. Então percebam que a capacidade de limite ela é balizada, preconizada pela resistência dos materiais. Por isso que, e talvez respondendo muitos anseios de alunos de engenharia, por exemplo, nós temos resistência dos materiais e também a parte de estruturas, análise estrutural ou mecânica das estruturas, ou até mesmo outro tipo de análise com relação às concepções estruturais, né? Nós temos, então, desses dois nichos, aí, digamos assim, essas duas gamas de análises, nós temos as verificações, que nada mais são do que premissas de projeto, de dimensionamento. Mas, voltando ao tema central desse vídeo, a flexão pura. O que é flexão pura? Visto no slide anterior, nós temos quando a atuação de momento fletor em uma estrutura, nós temos a solicitação de tensões de flexão. Se nós temos solicitações de flexão na estrutura, nós temos então uma tendência de fletir da estrutura. Então a estrutura original ela é reta, ela é plana, perfeita, e dependendo do nível de momento que se tem, essa estrutura tende a ter uma deformação, uma flexão. E aí vem um detalhe muito importante, que vale para pavimentos, para lajes, para vigas, para estruturas de aço, madeira, pontes. É uma premissa básica que vem da resistência dos materiais e é empregado mais à frente em vários ramos aí da engenharia, metal ou civil ou até mesmo elétrica, dentre outros. Bom, qual é esse parâmetro? Quer dizer que se eu tenho esforços de momento, a minha peça tende a fletir. Quando a minha peça tende a fletir, a gente imagina que essa peça, se for verificado a parte da seção transversal, nós temos uma borda em cima dessa peça que tem uma tendência de compressão devido a esse abaulamento aqui, essa deformação dessa estrutura. Então, as fibras superiores tendem a diminuir, a encurtar. Quer dizer, então, que eu tenho compressão na parte de cima e, da mesma forma, só que de conceitos contrários, se tem tração na parte de baixo. Afinal, as fibras tendem a alongar e, alongando, então, ela tem um estiramento dessas fibras. Então, a gente já entende que, quando se trata do fenômeno físico de flexão, nós temos fibras sendo tracionadas ou comprimidas e tracionadas. Comprimidas, nesse caso básico, na parte de cima, tracionadas na parte de baixo. Esse fenômeno ele é tão importante na parte da engenharia, por exemplo, que um dos casos da importância dele se dá na parte de pavimento de concreto. Porque pela ação simplesmente da insolação ou dos raios solares, a ação térmica, ou seja, o pavimento vai esquentar e esfriar devido a uma incidência maior ou menor da luz solar, ele, pela questão térmica e da diferença de temperatura entre topo e fundo,
a placa de concreto tende então a se abaular, a ficar côncava ou convexa, dependendo da ação térmica imposta. Ou seja, verificando esta condição aqui da tela, seria uma condição de um pavimento de concreto submetido a uma insolação ou a uma luz solar térmica ao longo do dia que veio para a noite. Então, quer dizer que toda a temperatura da placa acabou aumentando ao longo do dia e quando veio a noite resfriou essa parte de cima. Isso causa, então, um efeito na placa aqui de flexão. Tanto quanto durante o dia, quando os raios de sol estão agindo termicamente no banzo superior do pavimento de concreto, tende-se então o pavimento a dilatar, a aumentar, a ter tração nas fibras de cima e a parte de baixo continua na temperatura da noite. Então se tem um movimento contrário, o movimento de erguer a placa de concreto. Durante o dia, então, a placa de concreto tende a erguer e durante a noite ela tende a baixar, pelo fenômeno então, da flexão. Mas nesse caso, simplesmente por solicitações internas devido à diferença de temperatura. Tá? Então quer dizer o quê? Nesse caso aqui, analítico, né, de cálculo, e para a gente entender melhor o fenômeno da flexão em uma estrutura, nós temos as fibras de cima que encurtam. Então, verificando uma seção transversal perfeita de A até B, ou seja, as fibras superiores, Azão, Bzão, e as fibras inferiores, Azão, linha, Bzão, linha, nós temos que essas fibras da seção AB superior, elas tendem a encurtar, pois há então um fenômeno aqui de flexão, tendendo então a diminuir, a ter uma compressão nas fibras superiores e nas fibras inferiores, a tendência contrária. As fibras então tendem a se alongar. Então, Azão linha, Bzão linha, elas tendem a um alongamento, logo elas estão sujeitas à tração. Então a gente já entende o seguinte: para um dimensionamento de uma peça submetida à flexão, nós necessitamos ter duas verificações em termos de estados de tensão. Por quê? Porque eu vou ter compressão e eu vou ter tração na mesma peça devido ao fenômeno de flexão. Minha peça, então, numa posição de repouso, ela está, conforme aqui na figura, numa seção plena, retilínea, e ela tende, então, a fletir tanto num sentido quanto num outro, e isso, então, causa efeitos, solicitações, tensões de tração e compressão em fibras, ou na parte de cima, ou na parte de baixo. Mas para isso ser interpretado na parte física da conceituação analítica do cálculo, até chegar naquela equação final que a gente tanto vai trabalhar, tanto em resistência dos materiais, quanto em dimensionamento de aço, madeira, concreto, enfim, todas as gamas aí de dimensionamentos na parte da engenharia, em muitos casos é trabalhado diretamente ou indiretamente com a equação da flexão, que já veremos aqui na sequência qual é ela. Bom, então nessa parte física da conceituação do cálculo, da derivação, da onde saiu o cálculo até chegar na equação final, nós temos algumas hipóteses que são então consideradas. Primeira hipótese, o elemento prismático com um plano de simetria em flexão pura. Ou seja, esse elemento ele é um prisma, ele tem então uma condição retilínea e reta, de certa forma, e essa condição ela permanece também mesmo quando ele está em flexão pura. Isso quer dizer o quê? Que não há nenhum tipo de deformação plástica mudando as características geométricas da seção transversal. Outra hipótese é que a seção transversal perpendicular ao eixo da barra permanece plana e ao plano da seção que passa pelo centro C. O que quer dizer isso? Quer dizer que ao eu ter esse abaulamento, essa deformação
do meu elemento prismático, essa angulação que se tem, sempre ela terá como origem o centro C. Então, eu sempre terei um centro, um ponto, que é de referência e que toda essa curvatura meu elemento prismático tenderá a ter ele como sendo o seu centro. Então, sempre que eu tiver um abaulamento, uma curvatura dessa minha flexão, eu terei sempre uma mesma conversão para um ponto central. Terceira hipótese é quando eu tenho um momento maior que zero, a linha AB diminui o comprimento, enquanto a linha AB, né, aumenta. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que na mesma proporção que eu tenho a parte de cima diminuindo, eu tenho a parte de baixo aumentando. Isso quer dizer o quê? A minha linha representada aqui pelo meu banzo superior ou pelo meu topo da minha placa de concreto, por exemplo, se fosse o caso, eu teria ela diminuindo de comprimento e a barra de baixo, do banzo inferior ou do fundo da minha placa, eu teria então aumentando. Não na mesma proporção, porque depende aí a questão da flexão ser simples ou composta, enfim, mas eu vou ter uma tendência linear, então, desta variação ao longo, então, da seção transversal. Então, eu tenho a minha linha de elementos AB diminuindo e a minha linha Azão, Bzão, linha aumentando. As tensões e deformações são negativas quando compressão acima do plano neutro e positivas abaixo. Ou seja, quando eu trato do plano da linha neutra do meu centroide, ali eu tenho as tensões igual a zero. E eu vou ter, então, uma magnitude de deformações negativas aonde eu tenho compressão e deformações positivas aonde eu tenho tração. Então, essas são as premissas para a dedução da equação aí da flexão pura e com relação também às hipóteses adotadas da física e da matemática que chegaram até esse cálculo dos esforços de flexão pura. Então, a gente percebe aqui, cortando uma estrutura, como o caso aqui do elemento prismático simétrico, nós temos, então, o momento, temos aqui um ponto qualquer, e nós temos aqui uma distância desse centro geométrico ou do centroide até o ponto em que se quer obter aí a tensão aí de flexão pura, por exemplo. E aí, quando se tem um deslocamento devido a essa ação da flexão, essa distância y do centroide até o ponto P, ela permanece a mesma. Isso também é uma premissa matemática considerada para a parte analítica aí da equação de flexão pura. Bom, aí baseado nisso, então, nós temos um deslocamento com relação à posição inicial. A posição, então, ela, conforme abaulada a estrutura, ela tem uma rotação. Essa rotação se dá em ordem muito pequena e, obviamente, que essa rotação aí ela vai estar referenciada com o deslocamento na direção x, na parte, então, analítica de cálculo da dedução. Aí, por esse deslocamento, ele tem uma aproximação com relação à equação do arco, que nada mais é do que o raio vezes o ângulo formado, sendo que esse ângulo é bastante pequeno, né? E aí nós chegamos, então, a uma equação de sigma-x, conforme mostrado ali, que é função da lei de Hooke, utilizando a lei de Hooke como premissa também da resistência dos materiais nesse caso, né? Então, nós temos uma tensão, uma equação de sigma-x em função de x, que é tensão em certo ponto da estrutura que se quer encontrar. Como o modo de elasticidade é o mesmo na estrutura, e também nós temos a derivada do deslocamento também sendo uma constante nessa seção, nós encontramos, então, a tensão ao longo que varia conforme y. Ou seja, nós temos uma variação linear dessas tensões ao longo da seção transversal,
que é mostrado mais ou menos grotesco ali no desenho, mas enfim, nós temos então uma variação linear desta tensão ao longo da seção em termos do eixo Y, e ao longo do eixo Z, por exemplo, como mostrado ali, ela é constante. Constante por quê? Porque nós temos a mesma ação ao longo de toda a peça. Aí nós temos uma relação de equilíbrio também do momento e do σx, tendo a integral, então, dessa equação aí do σx em função do momento. Aí nós chegamos na constante da seção, utilizamos o momento de inércia, a relação geométrica também que tem da peça, e por fim nós chegamos então, de forma bastante breve, mas se quiserem aqui se aprofundar, tá toda a sistemática da parte de dedução da equação, mas o que nos importa e o que a gente realmente precisa saber, não de cor, mas é uma equação muito familiar para nós, é que a tensão de flexão é o momento dividido pelo momento de inércia vezes a relação ali com o deslocamento que se tem em relação ao eixo neutro. Como assim? Quer dizer que, para mim verificar as minhas tensões, tanto de compressão e de tração ao longo da minha seção transversal em função do momento gerado, ou seja, então com relação à minha flexão da minha estrutura, nós temos a tensão, que é função, e essa tensão pode ser positiva se for tração, negativa se for compressão, banzo superior e banzo inferior, né? Tendo relação com o momento fletor atuante na estrutura, dividido pelo momento de inércia. Então, nós temos que essa tensão ela é diretamente proporcional ao momento fletor agindo na estrutura e inversamente proporcional ao momento de inércia. Quer dizer que, quanto maior o momento de inércia, menor será, então, a minha tensão aí de tração ou compressão devido à flexão. Bom, então, pelo esforço de momento fletor, nós temos, então, ainda em conjunto, o Y. O que é o Y? Nada mais é do que do centroide da linha neutra a distância que a gente tem do ponto que a gente quer encontrar essa tensão. E óbvio que, e aí já vai matematicamente falando, e já conseguimos também perceber pela forma física de observação da estrutura, como na vida real, por exemplo, que o Y, se ele é um valor diretamente proporcional à minha tensão, por exemplo, quanto maior o meu Y, maior a minha tensão. Logo, se eu falo de um valor de Y que começa na linha neutra e precisa vir até embaixo, quando eu trato da linha neutra e eu estou vindo abaixo da minha estrutura, da minha linha neutra, eu chego no meu Y máximo quando eu estou na borda mais inferior ou na distância maior da minha linha neutra, a minha borda da estrutura. Então, logo, a gente entende que as estruturas elas vão ter uma tensão máxima de compressão ou tração no bordo ou superior ou inferior. E aí, trazendo isso para a área de pavimentação, por exemplo, nós entendemos do porquê que a mistura asfáltica, o CBUQ, por exemplo, uma mistura densa asfáltica utilizada em pavimentação, quando ela trabalha em flexão, devido à carga do tráfego e à camada de base que se tem, ela trabalha em flexão e as trincas de couro de crocodilo, elas se iniciam no bordo inferior, na face inferior daquela camada de asfalto que se tem e a gente passa de carro por cima. Então a gente passa de carro, a trinca começa na parte de baixo do asfalto, ela vai ramificando até em cima e quando ela chega no topo do asfalto, que é quando a gente percebe que ela existe, logo toda a camada de asfalto ela já está trincada. Por quê? Pegando isso e vindo para a resistência dos materiais, nós sabemos que aquela estrutura ela está solicitada a tensões de flexão, aos esforços de flexão,
e as tensões que estão nela são de tração na parte inferior e compressão na parte superior. Como é um concreto asfáltico, ele tem uma resistência maior à compressão. Então, a trinca não se origina na camada superior, mas se origina na camada inferior, e essa origem da camada inferior, ela acaba tendo a trinca, e quando a trinca acaba se ramificando, se prolongando até a superfície, e chega na superfície, quer dizer que toda a camada de asfalto já está trincada, de baixo até em cima. E é assim, então, que a gente consegue pegar resistência dos materiais e colocar em conjunto aí com a engenharia e a prática, por exemplo, nesse caso, da pavimentação. Então, uma expressão bastante conhecida, e ela também, essa equação, né, da tensão de flexão pura, ela é muito conhecida, ela é muito importante. Eu não gosto de usar a palavra decorar, mas de a gente ter ela como familiar, essa equação, e ela também é correlata, ela é similar à equação de torção. Só que ao invés de momento fletor, utilizamos momento torsor, né, desculpa, e independente, e em comparação, em troca do momento de inércia, nós utilizamos aí o momento polar, momento de inércia polar. E isso nós vamos utilizar em muito na parte de dimensionamento de estruturas de aço, por exemplo, quando falamos de alguns estados da estrutura, estado limite último de serviço, com relação ao regime elástico e plástico, mas quando tratamos do esforço torsor, nós temos, então, a mesma sistemática da flexão pura, porém, ao invés de momento fletor, é o momento torsor. Para isso, nós temos a solicitação de momento torsor ao invés de fletor, e o meu momento de inércia, na verdade, agora é o momento de inércia polar, mas também uma característica geométrica da estrutura ou do elemento. Vamos tentar entender um pouco melhor como é esse comportamento em termos de uma seção transversal qualquer. Então, se utilizou, nesse caso, uma tensão, uma seção, que é uma viga ou um elemento em T. A vista lateral, mostrando o momento agindo, e também a vista frontal, mostrando aqui a seção transversal em T. Bom, se nós temos um momento fletor agindo neste sentido, no sentido anti-horário, o que nós já percebemos é que nós vamos ter compressão na parte de cima e tração na parte de baixo. Pois imaginando a seção e imaginando um momento fletor aqui, a gente imagina que essas fibras de cima vão tender a se comprimir e as fibras de baixo tender a se alongar. Bom, então nós temos aqui uma distância do centroide até o bordo superior e também uma distância do centroide ao bordo inferior. Então nós localizamos a linha neutra, como as equações aí já comumente utilizadas na resistência dos materiais. Nesse caso, como não é simétrica, a linha neutra não passa no meio do elemento, mas ela está deslocada um pouco acima devido a ser um elemento em T. De tal forma que a minha linha neutra, ela é o zero, aonde eu tenho, então, as minhas tensões nulas. Ou seja, a fibra nesse local da linha neutra, ela não vai nem alongar e nem comprimir. Ela vai permanecer do mesmo tamanho da seção original. Então, quer dizer que aquela variação linear que se tem, que anteriormente foi visto que é até uma hipótese de cálculo também, ter essa variação linear, afinal, o momento de inércia e também o material, né, é o mesmo ao longo da estrutura. Então, a gente percebe que nós temos aqui uma tensão máxima de compressão, que ela vai estar, então, aqui numa magnitude, chegando a zero na linha neutra e permanecendo aqui linear também na parte de baixo aqui, sendo no banzo superior, né, na parte mais externa, mais longe da linha neutra, a tensão máxima de tração. Pois nós vimos na equação, né, que o y da equação, ou seja, mz dividido por inércia vezes o y é o esforço que se tem solicitante do momento fletor.
O Y, o IZ, o momento de inércia, tem a ver então com a geometria da peça, e nós temos o Y, que é o ponto aonde queremos analisar ao longo da seção transversal, que para nós o mais importante é o ponto ao mais extremo possível da seção transversal. Para isso, então, nós temos, nesse caso aqui, a tensão máxima de compressão na parte de cima da peça e a tensão máxima de tração na parte de baixo e nos locais mais ao extremo da linha neutra. Bom, o conceito mais ou menos entendido, vamos tentar fazer uma aplicação prática e rápida para ter uma aplicação mesmo do que foi falado, do que foi visto. Porém, nos vídeos da sequência aí nós teremos então mais especificamente cálculos envolvendo aí a parte de momento fletor, neste caso. Bom, então o que nós temos aqui é uma viga engastada, onde nós temos aqui um momento fletor aplicado. E o que é necessário verificar é determinar o maior valor do momento fletor, deste M aqui agindo, que pode ser aplicado para que a tensão normal em módulo não exceda 5 kN por centímetro quadrado. Bom, então a gente tem que entender o seguinte. Primeiro, nós temos o momento fletor agindo e nós também temos uma tensão admissível. E essa tensão admissível, ela se refere em módulo. Por que em módulo? Porque ela é a mesma tanto a compressão, tanto quanto a tração. Então, se nós temos uma tensão admissível, ou seja, eu não posso exceder aquela tensão, caso contrário, terei uma ruptura ou algum problema desta estrutura, do comportamento dessa peça. Então, a gente entende que a tensão máxima, tanto de compressão quanto de tração, nessa peça aí, deve ser, no máximo, 5 kN por centímetro quadrado. E verificamos também que a seção transversal é referente aqui a uma seção quadrada, né? Retangular, na verdade, de 15 centímetros por 20. Primeiro passo daquela equação, né? Nós temos que encontrar, então, o momento fletor, que é, na verdade, o que a gente precisa obter. Então, a gente entende, por essa sistemática aqui, que o momento fletor, na verdade, ele é constante ao longo de toda a peça. Então, na verdade, eu trato aqui como sendo um M qualquer, pois ele é uma força de momento ao longo de toda a peça. Então, o momento fletor, nesse caso, é constante, sendo ele positivo. Depois disso, nós temos que obter o centro de gravidade e o momento de inércia, neste caso da seção transversal. O centro de gravidade nada mais é do que ao longo de x e ao longo de y, né? Pois nós temos então dois centros de gravidade, neste caso da peça retangular. Mas, óbvio que nós temos esse momento fletor somente ao longo de um dos eixos. Então, nós vamos considerar somente aquele centro de gravidade que nos importa. Bom, mas antes disso, nós calculamos o centro de gravidade em x, que nada mais é do que os 15 dividido por 2, e em y, os 20 dividido por 2. Afinal, é um retângulo simétrico, então o centro de gravidade passa exatamente no meio dessa configuração aqui geométrica. E também nos importa termos aí a área dessa seção transversal, que é 15 por 20. Bom, aí nós temos que o que realmente nos importa, afinal, o nosso momento é em função de y, então nós temos aqui o centro de gravidade em função de y. Para isso, nós utilizamos o somatório daquela distância do centro de gravidade, né, até o banzo, até o local que nos importa, né, que é a parte mais externa da seção transversal, vezes a área, que nós temos aqui já encontrado, dividido pelo somatório da área. Mas por que isso? Não era a mesma coisa de antes? Sim, pois aqui é uma seção retangular de um mesmo material. Mas nós poderíamos tratar de várias seções transversais
que nós necessitaríamos, então, né, por essa equação do somatório dessa distância vezes a área, essa média ponderada, digamos assim, né, na verdade, uma média ponderada, a gente pode encontrar, então, essas variações do centro de gravidade dependendo da configuração que se tem da seção transversal. Então, nós temos que o centro de gravidade passa na metade da seção, tendo aqui metade como sendo superior, nesse caso submetido à tensão de à compressão, e o inferior a tensões de tração axiais. Então, nós temos aqui o momento de inércia também, da mesma forma que antes, se fosse o caso de termos várias composições geométricas, teríamos o somatório desse momento de inércia, né? Mas não é o caso. Esse caso aqui é o único, né? Nos próximos nós vamos tratar então com esses somatórios também, né? Mas nesse caso, sendo mais fácil, o momento de inércia de uma figura geométrica retangular é base vezes altura ao cubo dividido por 12. O que é a base? Bom, a base nada mais é do que ao longo do eixo ali x. E a minha altura, então, é relacionado ao meu eixo primário, que eu necessito encontrar o momento de inércia. Se o meu momento de inércia, então, ele é em y, por exemplo, aqui, ele será, então, a minha altura em y, desculpa, é o momento de inércia em z, o meu momento aqui, a minha altura será em y, e é, então, os meus 20 centímetros. Dessa forma, eu tenho os 15 de base vezes os 20 de altura aqui e ao cubo dividido por 12. Tendo que o momento de inércia dessa figura em relação a z é 10.000 centímetros na quarta. Bom, como terceiro passo, eu preciso encontrar a análise das tensões. Por quê? Nós encontramos já o centroide, logo nós sabemos qual é o y, a distância até o bordo que me interessa. A minha tensão inferior e superior, ela será a mesma, pois ela não pode exceder os 5 kN por centímetro quadrado. E o momento de inércia em z, ele é 10.000 centímetros na quarta. Bom, então nós temos para uma tensão no bordo inferior, ou seja, a tração, que vai então ter aqui como premissa a tensão normal, né, de 5 igual m, que é o que eu quero encontrar, vezes o y inferior, que é do centroide até a borda da minha estrutura, do meu elemento, que é 10 centímetros, dividido pelo momento de inércia que encontramos, que era 10.000 centímetros na quarta. Logo, o meu momento tem que ser menor ou igual a 5.000 kN vezes metro. Então, quer dizer que esse meu carinha aqui, do meu momento, meu esforço de momento, nesse caso aqui, ele não pode exceder 5.000 kN vezes metro. Da mesma forma, isso, obviamente, a tração. E nós temos que verificar, então, também a compressão. Então, a tensão inferior é tração, não pode passar de 5 kN por metro. Vezes metro, desculpa, porque é momento, né? Da mesma forma que a tensão superior, também a equação é a mesma, e como é simétrico, a gente chegará ao mesmo resultado final. Ou seja, tanto a compressão quanto a tração, o meu momento fletor aplicado aqui tem que ser menor ou até mesmo igual a 5.000 kN vezes centímetro, nesse caso. Centímetro, acho que eu falei metro antes, mas é centímetro, porque todas as unidades aqui dentro eram em centímetros, né? 10 centímetros, 10.000 centímetros na quarta, que era o momento de inércia, né? Então, o momento máximo para esse caso fica, então, na casa de 5.000 kN vezes centímetro, tá bom? Então, o que é importante, depois de tudo isso visto e dessa aplicação um pouco superficial, mas para entendimento do que é as variáveis e como chegar, então, a essas premissas aí de flexão, por exemplo, tensões com relação à flexão, né? Nós temos a flexão de um elemento, que ela é devido a esforços de momento fletor, e quando nós temos um momento agindo em determinada estrutura, nós temos compressão em determinada borda e tração em outra borda, nas bordas, então,
opostas, né? Sendo que aonde eu tenho a linha neutra, o centro de gravidade da linha neutra, ali as minhas tensões são zero e também as minhas fibras não estão nem alongando e nem comprimindo, pois aonde nós temos tração, as nossas fibras estão alongando e aonde nós temos compressão, as fibras estão tendendo a diminuir. Então, é essa conceituação com relação à flexão pura, neste caso. E aí, para representar, então, a variação das tensões ao longo da seção transversal, nós temos que a linha neutra passa no meio dessa seção transversal aqui retangular, sendo que nós temos para a parte de cima uma tendência de compressão, sendo a maior magnitude na borda superior. Então, lá eu tenho os 5 kN vezes centímetro, da mesma forma que no meu banzo inferior ou na minha borda inferior, eu tenho uma tendência de alongar, de tração, e essa tração aí também tem a magnitude aí de 5 kN por centímetro quadrado, né? Pois a gente tinha ali um momento, né, de 5.000 kN por centímetro. Então, colocando na própria equação, nós temos ali as tensões máximas superior e inferior naquela casa, então, da tensão admissível antes mostrada em módulo que não podia exceder 5 kN por centímetro quadrado. Então, aqui está representado essa unidade máxima de 5 kN por centímetro quadrado em uma representação das tensões ao longo da seção transversal. Percebam que a variação é linear ao longo da estrutura, pois as questões geométricas e também de materiais são as mesmas, né? Então, e também que ali, aonde passa a linha neutra, não temos nem tensão de tração e nem de compressão. Por óbvio, a fibra naquele local permanece do mesmo tamanho original, não está nem aumentando e nem diminuindo. Pois, no caso da borda superior, ela está tendo uma tendência de diminuição, pois há compressão, e no bordo inferior, uma tendência de alongar, pois há, então, esforços ali, tensões de tração nesse elemento.